Olá, bom final de semana para você que tem coisas mais importantes para fazer, mas você para aqui um tempinho, alguns minutos, para assistir o Semana da Inovação e se informar sobre o que está acontecendo. E hoje nós vamos discutir o seguinte: afinal, os bancos estão conspirando contra o Pix? O que está acontecendo? Para você saber disso, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, dá o seu joinha nesse vídeo e depois que você ouvir tudo que a gente vai contar aqui, detalhes sórdidos desta conspiração. Não tem conspiração nenhuma, tá? Eu só tô fazendo clickbait aqui para você poder correr atrás. Ah, o que foi? Não tem nada disso. E depois a gente vai esclarecer algumas mudanças que aconteceram na última semana, desde sexta-feira passada até agora, com as regras do Pix. E se você, enfim, achar isso importante, acho legal compartilhar com as pessoas, porque eu tô vendo que tem muita gente em dúvida, tem gente dando golpes, usando o Pix, então as datas estão confusas. Eu várias vezes com alguns amigos eu tenho que explicar. Ah, mas o Pix já começou? Não, começa só em novembro. Ah, mas estão dizendo que é outubro. Não, outubro é quando começa a cadastrar as chaves. Né? Tem a chave Pix, vai ter o seu CPF, ou o seu e-mail, ou o seu telefone, ou um número aleatório, que vai ser a sua chave. E toda a transferência do Pix, você vai digitar banco, agência, conta, você passa essa chave e o dinheiro vai direto para tua conta, seja uma conta a pagamento, numa carteira digital como Mercado Pago, por exemplo, ou Dindim, que o Bradesco comprou essa semana, ou né, na sua conta corrente. Então, né, e é muito importante. Agora é importante entender, porque eu tenho várias comunicações que foram feitas sobre o Pix até agora mudaram completamente, tá? Algumas resoluções do Banco Central mudaram completamente o jogo. Isso tem a ver com o interesse dos bancos tradicionais. E eu vou explicar isso para você no Semana da Inovação de hoje. Primeira mudança que aconteceu, tá? O Pix não teria limite. Agora ele pode ter limite. Ele tem um mínimo de limite que é metade do limite que o banco te dá para TED. E o banco pode estabelecer esse limite o tempo todo ou só fora do horário comercial, fora do horário que funciona o STR, tá? Que é o sistema de transferências do sistema de pagamentos brasileiro, do Banco Central. Por quê? O que acontece? Tá? Deixa eu explicar. Tem um vídeo que a gente explicou um pouquinho como funciona o Pix, mas eu vou explicar um pouco em detalhe. Deixa eu dar as outras mudanças aqui, depois a gente volta para isso, tá? Então tem, agora pode ter limite. Na quinta-feira, o Banco Central baixou duas normas. Uma é estabelecendo um mecanismo de liquidez, que é um empréstimo de redesconto, para, caso falte liquidez em alguma instituição participante do PIX fora do horário do STR. Então, vou explicar por que o STR é tão importante nesse processo. E também estabeleceu que o banco pode cobrar de pessoa jurídica. Ele não pode cobrar de pessoa física, mas ele pode cobrar de pessoa jurídica. Ele pode cobrar da pessoa jurídica quando ela transfere e quando ela recebe. Então, por exemplo, se você for pagar a sua coxinha no bar, você não paga nada do Pix, mas o bar pode ser cobrado pelo Pix. Tá? Outra coisa que pode acontecer, se o banco estabelecer algum produto atrelado ao Pix, este produto pode ser cobrado. Tá? E a única exceção para pessoa jurídica, que não aceita cobrança de forma alguma, é se for uma transferência entre contas de mesma titularidade. Então, vamos supor, o banco tem uma conta do Banco do Brasil, vamos supor, para poder, ou da geralmente do Banco do Brasil, poder operar as linhas de crédito, de capital de giro que a empresa tem. E tem uma conta, vamos supor, sei lá, de um banco privado, onde ela opera a sua maquininha de cartão, por exemplo, né? E aí, fim de semana, ela tem que transferir da conta da máquina de cartão para a conta do Banco do Brasil, ou
caiu lá o crédito do Banco do Brasil, precisa transferir para outra conta para poder pagar os salários, por exemplo, ou pagar um fornecedor. Essa transferência não pode ser cobrada se ela for feita pelo Pix. Tá? Sábado de manhã faltou carne, faltou pertence de feijoada no restaurante. O restaurante precisa comprar feijoada e para isso ela precisa fazer a transferência de uma conta para outra dela. Essa transferência não pode ser cobrada. Mas qualquer recebimento e qualquer pagamento que a empresa fizer por meio do Pix, o banco pode cobrar. Ele não podia, agora pode. O banco também. Então, assim, agora não tinha limite, agora tem. Não podia cobrar e agora pode. De empresa. Mas não era para cobrar de ninguém. Né? O que está acontecendo? Tá? Tem duas coisas aí. Duas coisas que preocupam as instituições que participam do Pix e provavelmente elas devem ter entrado com o Banco Central para conversar. Um é o seguinte, banco no Brasil vive de tarifa, não só banco, toda instituição financeira, tá? Se você tem aí a sua maquininha moderninha do PagSeguro, você recebe de tarifa. Você sustenta o PagSeguro por meio de tarifa. O PagSeguro, inclusive, perdeu receita no segundo trimestre desse ano, porque diminuiu a operação com cartão de crédito. E a tarifa da operação de cartão de crédito é maior. Então eles tiveram, né, todo mundo está crescendo, todas as fintechs estão crescendo, os e-commerce estão crescendo, o PagSeguro perdeu. Perdeu porque perdeu uma fonte importante de renda, que é o cartão de crédito. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Foi. Então, todos eles vivem de tarifa. Tá? PayPal vive de tarifa e banco, então, vive de tarifa mais ainda. Tem duas grandes fontes de tarifa que foram ameaçadas pelo Pix. E quem diz isso não sou eu, é a Bain Company, com um estudo que ela fez em agosto, que a gente deu no site, falando o seguinte: só em TED, na substituição da TED pelo Pix, os bancos no Brasil poderiam perder 1 bilhão de receita. Por quê? Independente de quanto a TED custa para o banco cobra, vamos por R$10 de tarifa, em média, de TED da gente. Né? Tem as fintechs que, para ganhar mercado, não cobram nada. Então, não cobram nada, mas põe alguns limites. Né? Então, vamos supor, você tem lá o limite de valor, no caso do Neon, por exemplo. No caso do Nubank também tem limite de valor. Ou você tem, no caso do Mercado Pago, por exemplo, limite de 25 TEDs por mês. Tá? Então você tem... Mas, em geral, os bancos cobram R$10 por TED. Ok? Ainda que essa TED custasse R$1 para o banco ganha R$9 na operação de TED. No Pix, o custo para o banco de cada transferência é de 0,1 centavo. Então, vamos supor, caiu o custo de R$1 para 0,1 centavo. Não sei se é R$1, não sei se é 50 centavos, tá? Eu sei que é um custo muito mais baixo que o banco cobra da gente. Mas o banco não ia poder cobrar nada. Então, esses R$9 da diferença do que ele paga para o Banco Central, para a CIP, para poder operar o sistema de TED, e entre o que ele recebe de tarifa da gente, ele ia ter uma perda de 1 bilhão no acumulado, considerando todos os bancos, considerando todas as operações de TED no Brasil. Bom, ninguém quer perder 1 bilhão. Né? E tem uma outra coisa que gera muita receita, que são as tarifas de cartão de débito. O Pix, ele tem um potencial muito grande dando certo, de substituir pagamentos em cartão de débito e pagamentos em espécie por pagamentos pelo Pix. Porque você vai poder clicar no QR Code ou até, né, mais fácil, você chega lá na hora, manda... tô pagando aqui, passa pro celular do seu... Você entra no seu aplicativo, passa pro celular da outra pessoa e o dinheiro já chegou. E no roadmap de implantação do Pix tem coisas muito mais fáceis ainda do que isso que estão para ser implantadas. Como, por exemplo, sacar dinheiro na loja.
Então, o que a BEM disse que está ameaçado? O TED e o cartão de débito. TED e cartão de débito são duas fontes de renda. A taxa de cartão de débito, as mais baratas que tem aí de fintechs que operam pagamentos, está em torno de 2% da transação. Então, quer dizer, você está perdendo R$ 10 da TED e está perdendo 2% de transação de pagamento de cartão de débito. Se você tomar um cafezinho que é R$ 5, 2% de R$ 5 dá 10 centavos. Mas se você vai comprar, né, alguma coisa de R$ 500, 2% de R$ 500 é, né, R$ 10. E isso no acumulado também dá muito dinheiro. Então, assim, os bancos estão comprometidos com o Pix. A comunicação do Santander, naquela propaganda da Ana Paula Arósio, é toda de que o Pix não tem limite, não tem custo. Tá? E provavelmente vai ser a briga da concorrência, porque, evidentemente, se liberou cobrar, vai ter gente que vai cobrar, mas vai ter gente que não vai cobrar e vai esfregar na cara. Fala assim, aqui é de graça. Né? E vamos ver se o mercado, como o mercado responde a isto. Né? Se o Pix pegar e se aqueles que não cobrarem ganharem mercado daqueles que cobrarem, a tendência é que a cobrança não emplaque. Mas o que eu entendo, a percepção que me dá é que algumas instituições, que eu acho que não são as três maiores, não é Itaú, Bradesco e Santander, e também não são as fintechs, mas são instituições ou bancos de médio porte ou arranjos de pagamento menores, estão se arranjando para se proteger da disrupção que o Pix vai trazer. E mais do que o Pix, daqui a pouco vem o Open Banking. O Open Banking ele é mais radical que o Pix, porque o Open Banking permite modelos de negócio como Banking as a Service. Esse canal aqui, por exemplo, pode criar via Open Banking uma conta digital. Uma conta digital white label que roda num banco, que puxa uma API para cá e é uma conta digital do Inovação Aberta, por exemplo. Onde você consegue fazer tudo que o banco de varejo faz. O modelo de negócio do banco de varejo, com o Open Banking, ele fica completamente comprometido. Porque hoje, com as regras atuais, você com uma conta de pagamento, num arranjo de pagamento qualquer, uma conta digital, tá? Uma carteira digital qualquer, você já faz 80% das operações que a população faz no banco. Tá? Pagamento de conta, pagamento de boleto, cartão de débito, você já resolve ali. Com o Open Banking, você resolve inclusive uma parte das operações das empresas. Então, o jogo está ficando mais complicado. Alguns bancos estão trabalhando, abrindo essas APIs para poder estar no lado ganhador. Então tem banco, o Banco Topázio é um que tem feito parceria com fintechs e assim, você roda o teu negócio e a parte bancária, regulatória, você faz por meio do Banco Topázio. Tem outros bancos também que fazem isso. Uma parte das fintechs, por exemplo, o Banco Neon tem o Banco Votorantim, que funciona como um shadow bank dele. Então as contas do Banco Neon são do Banco Votorantim. Né? E não é à toa que Itaú tem o Cubo e Bradesco tem o Inovabra, Habitat. Por que esses dois centros existem? Em grande parte para monitorar tecnologias e encontrar oportunidades para se proteger. Não é à toa que o Santander, esta semana, comprou a Toro e fez investimento na A55, né? Assim, os grandes bancos estão se mexendo e algumas instituições também estão se mexendo. Mas chama a atenção que às vésperas do começo do Pix, depois de toda uma discussão regulatória, você tem alguns passos atrás vindos pelo Banco Central. Né? Sinal de que tem gente incomodada, e gente incomodada com acesso ao Banco Central e com força para pedir para, por favor, não tão rápido. Não tão rápido, não tão forte, por favor. É isso que está acontecendo. É claro que o sucesso do Pix e tudo mais vai depender muito de quanto a gente vai se engajar com essa solução.
Então é isso, essa é a grande conspiração. Desculpa se eu te decepcionei. A realidade geralmente não tem tanta graça quanto a. Né, se eu falasse aqui, por exemplo, que, sei lá, aplicar ozônio em algumas partes do corpo cura certas doenças, tal, talvez você ficasse mais empolgado, mas infelizmente isso não é verdade, isso é fake news. Né? A verdade, ela é chata e sem graça. Mas é isso que está acontecendo, esses são os fatos. Se você acha que essa informação é importante circular por aí, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha e principalmente fique atento, o Pix está chegando, faça o melhor proveito. Eu já tenho as minhas chaves, todos os pedidos para cadastrar chaves já foram feitos em todos os bancos que eu tenho conta, tanto os da empresa quanto os meus. Eu sou o Paulo e esse foi o Inovação Aberta. Bom fim de semana e que o Pix esteja com você. Opa, tô voltando aqui porque eu falei o tempo todo no vídeo sobre o STR, mas afinal por que o STR é importante? É importante pelo seguinte, ele é um mecanismo pelo qual os bancos fazem transferências entre si por dentro do Banco Central. Ele é um mecanismo dentro do sistema de pagamentos brasileiros, que é por onde o dinheiro circula entre os bancos, tá? O que acontece? Ele funciona mais ou menos no horário comercial, das 8h30 às 18h30. Então, ou 6h30 às 18h30. É um horário muito cravado, assim. E no dia 30 é até às 13 horas, dia 30 de dezembro. Então o que acontece? Enquanto o STR está funcionando, né, se a conta do banco no sistema do Pix estiver acabando, o banco pode ir injetando dinheiro, que não tem problema. O problema é se você tiver risco de liquidez à noite, de madrugada, ou sábado, domingo e feriado. Porque se o dinheiro acabar no meio do feriado, o banco não tem como funcionar. E depende da situação, né? Imagina, por exemplo, um lugar que todo mundo tem conta do Banco do Brasil e tem um show lá, e todo mundo faz pagamento no Pix. Então, a conta desse banco tem de acabar. E esse é um exemplo assim muito simples para dar uma ideia do que pode acontecer. Você pode ter vários desequilíbrios que fazem com que o dinheiro acabe. Então o que acontece? A B3 criou um mecanismo de liquidez que, se acabar o dinheiro, você consegue transferir dentro do Pix de um banco para outro via B3. A B3 consegue presta esse serviço para os bancos. É um serviço voluntário, ele não faz parte do Pix. A empresa pode ou não pode fazer parte desse mecanismo de liquidez. O Banco Central criou um outro mecanismo de liquidez, que é um redesconto, que é um empréstimo do Banco Central para os bancos, para tapar buraco caso o Pix, a conta dele no Pix acabe, tá? Então existem esses dois mecanismos. A ideia de ter limite é justamente para evitar problemas de liquidez. É por isso que o TED tem limite, é por isso que boleto tem limite, tudo tem limite por causa disso. A preocupação dos bancos é que a conta deles acabe e você não tenha mais, e o sistema não possa funcionar. Então, o Banco Central criou um mecanismo de liquidez dele, a B3 tem um sistema de liquidez paralelo, mas os bancos pediram limite justamente para esses horários, para fim de semana, para noite, para feriado, para evitar que o sistema trave, tá? É por isso, e eu tô falando o tempo todo STR, 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 e não expliquei isso para vocês, então voltei agora para explicar, beleza? É isso, tá bom? Então, bom fim de semana agora.